voltando aí então a falar sobre o Abril Verde, que traz essa informação sobre saúde e segurança, trazendo então para o condomínio são principalmente o uso de EPI. Então não adianta só o síndico entregar e não cobrar. Então a primeira recomendação é: se informe e entregue o EPI, né? Equipamento de proteção individual, não adianta querer também compartilhar, e cobre isso do seu prestador. Seja um prestador contratado organicamente, ou seja, pelo condomínio, ou terceirizado. Porque quando é terceirizado, você também tem uma coparticipação. Então, se você não cobrar isso e o seu funcionário terceirizado também se machucar, o condomínio tem uma coparticipação nessa responsabilidade. E também tem os prestadores extraordinários, né? Que é uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. Então, assim, ficar de olho no piscineiro, ficar de olho no calheiro, ficar de olho se eles também estão usando esses equipamentos. Vamos supor, a pessoa vai subir no seu telhado para arrumar a calha nessa época de chuva. E aí ele está sem cinto para colocar na ancoragem. Você vai permitir, síndico, que ele suba? Não, né? Não. Ah, E mas se ele ele tem cair de lá? nota. Ele tem nota, mas a responsabilidade também é sua. Entendeu? A coparticipação Então nesse começa na contratação, né? Esse cuidado. começa na contratação, então a contratação também não é só o valor, é tudo isso que implica. Uhum. E aí, né, essas campanhas de orientação para os funcionários, cursos para que eles entendam o porquê de usar um bloqueador de barulho, um sapato adequado, uma luva, uma máscara para diluição dos produtos de higiene. Então, tudo isso faz com que o condomínio também ande bem para uma sindicatura leve. Mas aí a gente vai lá para os apartamentos, por exemplo, Ah, né? Eu contratei uma diarista. E sim. aí falei para ela limpar as janelas pelo lado de fora. E aí? Não E pode? aí, primeira coisa, a recomendação do condomínio, seguir os horários, não jogar água pelas janelas, e a recomendação que a gente precisa, quanto síndico, passar para o morador, é de que ele tem responsabilidade sobre essa diarista, ele morador. Mas, se acontece alguma coisa, isso também envolve o síndico, que é ele que vai ter que resolver se ela cair dessa janela, É. certo? Então, assim, nada de chinelinho, nada de banquinho para subir na janela, nada de meio corpo para fora para lavar a janela, screen glass, nananana. Tudo tem que ter uma segurança, vamos dizer redundante, segura, porque não adianta nada ela ser a melhor diarista, se ela se machucar, você vai ficar sem essa diarista. E o condomínio ainda, né, tem que passar por todo esse processo de averiguar tudo isso para ver o que aconteceu, se infelizmente uma pessoa dessas cai. Se por acaso, então, mas se o síndico visualizou isso, ele precisa ir lá e Visualiza conversar com o dono. imediatamente, por favor. E se não for o síndico, se for o zelador, o administrador, o gerente, comunicar imediatamente e após isso ainda fazer uma campanha de divulgação, porque assim como esse morador hoje está errando e você viu, outros podem estar fazendo errado também. É. Então, a gente está falando disso tanto dos colaboradores quanto essas pessoas que entram esporadicamente nos condomínios. Exatamente. Essas regras valem tanto para condomínio vertical quanto horizontal. Condomínio vertical. Condomínio é condomínio. Condomínio é condomínio. E condomínio é o quê? Residencial, comercial, shoppings, então condomínios mistos. Então a gente tem que ficar muito bem de olho nos nossos prestadores, sejam eles fixos ou temporários. Ô, Clarice, quando você fala sobre isso, eu sempre penso que um serviço que você contrata, que te traz essa segurança, ele pode inclusive ser um pouco mais caro, né? Mas esse investimento vale a pena. Se você souber cobrar isso, vale muito a pena. Então, por isso que eu sempre repito que o síndico, ele precisa sair do amadorismo. Ele não pode só comparar valores, ele tem que comparar se aquela empresa está legalizada, se as certidões estão em dia. Ele precisa resguardar o condomínio de qualquer tipo de problema. E é nisso, na hora do contrato, na hora do orçamento, na hora do serviço,
Tá certo que muitas vezes ele não está lá 24 horas para acompanhar tudo, mas tem olhos que olham por ele. Então ele precisa orientar esse administrador, esse gerente, para que olhe isso por ele. Tá certo. Clarice, muito obrigada. E na próxima semana a gente vai falar sobre segurança na portaria. Aí o bicho pega. Pois é, foi até um assunto que veio aqui pela redação da CBN. Então, se você tem alguma dúvida, alguma situação aí de segurança na portaria do seu condomínio, mande para a gente vai usar assim, sem falar, claro, se você não quiser, o seu nome, mas contar alguma situação problemática aí, porque tem, né? Dá um livro. Ixi. Dá um livro. Então já manda aqui no 3032-1500 a situação que você passou por falta de segurança na portaria do seu condomínio, que a gente relata por aqui e tenta ajudar. Obrigada, Clarice. Exatamente. Muito obrigada. Até a próxima quarta. Até.